Cá entre nós. Oferecimento. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. Olá, o Cá Entre Nós está começando pela RCTV, canal 27 da NET Digital, com exibição simultânea pela internet, através do nosso endereço eletrônico. E a partir de agora, sejam todos muito bem-vindos. Bom, gente, como eu falei na semana passada, um programa é pouquíssimo para conversar com o pastor Sérgio Queiroz. Então, no programa de hoje, damos sequência à nossa entrevista e você confere a partir de agora. O evangélico que acha que não há salvação dentro da Igreja Católica, ele está sendo tolo por uma só razão. Quer dizer que Deus ficou sem salvar ninguém durante 1.500 anos? Essa é a pergunta que eu faço. Fica comigo, volta já já. O Senac oferece cursos que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. A minha carreira. Meu emprego. Nós ajudamos o Brasil A se transformar também. E conquistar seu espaço no mundo. O Senac também se transforma. Todos os dias. para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. O Cá Entre Nós está de volta na sequência da entrevista com o pastor Sérgio Queiroz, que redundantemente seja mais do que bem-vindo. Muito obrigado. Dentro dessa esfera de igreja, que no programa passado nós pontuamos diversas posturas, né, tanto pastorais, ministeriais, vamos falar de dois temas também que mexem muito. O divórcio, né, na visão da igreja evangélica, que tem casado assim, segundas núpcias, aceitou primeiro até porque é a própria igreja católica, e o sexo antes do casamento. Como na Cidade Viva, o pastor Sérgio trata esse assunto para os seus fiéis? Esse é um assunto que remonta à criação também. É também uma outra questão, Rosi. As pessoas às vezes olham para a Cidade Viva como sendo uma igreja liberal. É porque confundem forma com essência, né? O formato às vezes parece ser liberal. Mas, para surpresa de alguns, nós somos extremamente tradicionais no nosso pensamento sobre, especialmente, o nosso corpo. São Paulo diz na carta aos Coríntios que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E por ser o templo do Espírito Santo, ele precisa ser tratado como templo do Espírito Santo. Vamos começar pelo que seria a primeira fase. A sexualidade para nós é uma bênção de Deus, é uma dádiva de Deus. Deus nos fez seres sexuais. E como eu falava no programa passado, sobre a questão dos papéis homem e mulher na igreja e na família, Deus também criou fases e momentos e palcos específicos dentro da nossa vida para que possam desabrochar, né, aquelas dádivas que Ele nos concedeu, né? Assim como nós temos as estações, eu entendo que o sexo foi separado para um momento não só onde exista o bem-querer, exista a atração, exista a pele, exista a química, como muitas pessoas falam. Mas na constância de um casamento monogâmico, constância de um casamento que, segundo os padrões bíblicos, de um homem com uma mulher, que tem o telos, tem o desejo, tem a finalidade de viver juntos até que a morte os separe. E ali expressar no ato sexual ser uma só carne, a ideia de uma conjunção que não só é apenas um aspecto do relacionamento, mas seria a evidência visível do que a Bíblia chama de ser uma só carne, o intercurso naquela ideia de ser uma só carne. Então, nós entendemos, e eu não peço perdão aos jovens, né, porque eu também vivi isso, a gente não deve pedir perdão por falar o que a Bíblia nos diz, mas essa é a nossa luta, é manter a castidade até o casamento e, uma vez casados, manter os nossos pactos até que a morte nos separe.
E aí a questão do divórcio, dentro desse parâmetro? É aí que está. A questão do divórcio tem sido uma questão muito polêmica, né? Nós entendemos que, biblicamente, sob a hermenêutica da nossa, enfim, herança teológica, haveria algumas exceções à existência de um divórcio. Alguns negam a possibilidade de um novo casamento, embora aceitem um divórcio. Eu acho que, se eu for começar a falar sobre esse tema, não vai dar nesse programa. Mas eu queria concentrar em uma coisa. Nós temos que casar para viver para sempre com aquele alguém. Né? Casamento não é uma balada, casamento não é ser piloto de teste de alguma Fórmula 1. Casamento é uma atitude muito séria. Eu quero apenas me concentrar na questão da banalização do divórcio, né? Entendendo que nós na Cidade Viva entendemos que há circunstâncias em que ele seria aceitável, mas o que me tem deixado assustado é a maneira como esse assunto tem sido tratado nas igrejas. E eu nesse ponto, eu tenho uma afinação, uma microafinação melhor com a Igreja Católica, até do que com o movimento evangélico, né? A Igreja Católica, precisamos aplaudir. Eu acho que a Igreja Católica leva hoje a questão do casamento muito mais a sério do que as igrejas evangélicas têm levado. Isso é um tema para reflexão. Porque o que acontece? O cara está em pleno adultério, vem frequenta a igreja, às vezes acontece, alguém liga para a Cidade Viva, olha, meu marido está aí assistindo o culto, tá com uma mulher que ele está saindo agora e nós ainda estamos assinando divórcio, não sei o quê. E o cara acha que mudou o lugar onde ele está, a vida dele muda, gente. Nós carregamos as nossas dores, as nossas lutas e o nosso ser para onde quer que a gente vá. Nós não podemos fugir de Deus porque a gente está mudando de igreja, é o que eu sempre digo. O cara briga numa igreja, por exemplo, local, briga lá na Assembleia de Deus ou briga lá na paróquia dele e vem se esconder aqui em outra igreja achando que o corpo de Cristo é fragmentado como se fossem compartimentos de um hotel, ou o que quer que seja, né? Eu só quero lhe dizer o seguinte, muito me entristece hoje a banalização por parte dos cristãos, antes de mais nada, de alguns movimentos da questão do divórcio e da sexualidade santificada como templo do Espírito. E falando ainda nesse tema de polêmica, que envolve essa sexualidade santificada, e temos aí uma questão que ainda parece nunca está um pouco longe de chegar ainda a um denominador comum, um consenso espiritual, que é a homossexualidade. Como é tratada na Cidade Viva, pastor? Cidade Viva, antes de mais nada, ama o homossexual como ama o heterossexual. Porque o nosso amor não pode ser definido pelas escolhas das pessoas. Agora, nós podemos partir sobre vários prismas de análise da questão da homossexualidade, que não é uma questão simples. Não é. Também me deixa extremamente irritado, às vezes, o tratar dessa temática como se fosse um acender e um apagar de luzes, por teólogos, por clérigos. Mas, com base nesse pensamento, que eu trago desde uma abordagem, observe que eu já respondi 2 perguntas com base na Trindade. Questão dos papéis, a Pai, a Filha e o Espírito Santo. Né? Também a questão dos papéis na igreja, da liderança, a questão do corpo como templo do Espírito, do homem como sendo o representante de Cristo, a mulher da igreja. Eu entendo que o casamento, eu entendo que Deus criou o homem para a mulher para o homem. Isso é o meu pensamento. Eu vou defender isso, não com unhas e dentes, porque eu acho que isso aqui não é uma briga de ideologias. Certo. Mas o meu coração repousa tranquilo no plano primeiro de Deus. Repousa tranquilo no plano primeiro de Deus. O que não tira absolutamente o nosso amor, o nosso cuidado, o nosso respeito. A gente não pergunta preferência sexual a quem frequenta a Cidade Viva. A Cidade Viva é frequentada por muitas pessoas, de todas as origens, de todas as opções. Cremos e temos, com certeza, muitos homossexuais hoje que frequentam a Cidade Viva, que participam dos nossos cultos, serão sempre amados, abraçados, respeitados, e nós somos totalmente contra qualquer ato homofóbico ou heterofóbico. Exato. Mas
a minha mensagem não vai mudar diante do meu público. Eu amarei sempre o meu público, as pessoas que me ouvem, mas eu vou manter do jeito que alguns defendem ferrenhamente os seus ideais. Eu vou continuar defendendo que o plano primeiro de Deus é o plano do homem com a mulher, procriação, formação de uma família e criação de toda a nossa sociedade. Foi assim desde que a história é história e desde que o mundo é mundo. Mas eu quero dizer, os homossexuais são muito bem-vindos na Cidade Viva, serão respeitados, amados, abraçados. E se, de alguma maneira, entenderem que a nossa mensagem, ela é uma mensagem coerente e compatível com o que nós vivemos, né? A gente não foi feito para ter as mesmas definições de vida todo o tempo. O ser humano muda. Olha, eu vou chamar um rápido intervalo, fica comigo, volto já já. Eu sempre digo nos cultos, tem 3 pessoas que eu quero abraçar no céu quando chegar em ordem. Primeiro Jesus, depois Maria, depois São Paulo. Tá pensando em imóvel? Escolha um lugar, Comece a sonhar. tome uma atitude, Pensou em comprar, alugar um imóvel? pense na Execute. Execute e vende, Execute aluga. execute, administra. Se o seu sonho é um imóvel, Execute é a conquista. 2107 0101. Pensou em imóvel, Pense, execute. O Cá Entre Nós está de volta e nós estamos no programa especial de sequência da nossa entrevista com o pastor Sérgio Queiroz. Pastor Sérgio, outra questão também dentro da estrutura espiritual e física igreja é a questão de obras e fé. E fé. Eu tenho visto, por exemplo, eu tenho muitos amigos espíritas e quando eles se dedicam a determinada obra, eles fazem, eles simplesmente fazem, eles não querem saber Eles amam as pessoas, eles se é fazem evangélico, se é católico. trabalhos louváveis, né? As E, comunidades espíritas e na igreja, no núcleo evangélico, pastor, eu sinto que há um certo corporativismo. Ah, vamos fazer isso, nós vamos fazer para o evangélico, né? E a Bíblia diz, se é para seguir a Bíblia, o que a tua mão faz, a esquerda, a direita não é para saber, ou vice-versa. É verdade. Bem, a questão, isso é um problema histórico, fé e obras foi a razão da reforma protestante no século XVI, né? A igreja, na época, a igreja cristã estava vendendo indulgências e, enfim, de alguma maneira comprando, as pessoas estavam comprando a sua salvação a partir de ofertas. Isso é um mal que já passou, graças a Deus, a igreja Já reconheceu, pediu muita perdão, coisa já mudou verdade. e isso é honroso saber que Deus tem nos dado graça de mudar. Agora, quando eu falo, por exemplo, de fé e obras na perspectiva espiritual, é a partir de 2 cosmovisões. Certo. Quero deixar bem claro, também meu amor pelos espíritas, meu respeito, tenho amigos. O que eu tenho pontuado é o seguinte, o cristianismo, quer evangélico, quer ortodoxo e quer católico, parte de um pressuposto. O fato histórico, morte e ressurreição de Jesus. O Espiritismo não crê na ressurreição da carne, porque entende na necessidade de um retorno, né, em outras vidas para que problemas... Eu estou sendo muito simplório na minha explicação, porque eu não tenho tempo. Não tem tempo, mas verdade. Uma tentativa de compensação de coisas que não foram resolvidas em vidas passadas. Enquanto o cristianismo bíblico, católico, evangélico e ortodoxo, ou ortodoxo, né, os 3 grandes ramos do cristianismo, entendem que a nossa salvação é pela fé, que Jesus morreu na cruz em nosso lugar, não foi apenas para ser um bom exemplo a ser dado, ele morreu no lugar de Rose, no lugar de Sérgio, no lugar dos nossos ouvintes, e ele ressuscitou para dar vida eterna àqueles que nele creem. Já o Espiritismo, com toda a beleza das suas obras práticas, eu costumo dizer que o Espiritismo, ele às vezes demonstra muito mais em atos práticos o amor cristão, embora com uma cosmovisão, que não é a cosmovisão do Evangelho, da morte real e ressurreição de Cristo, mas tem muito que nos ensinar. Inclusive, quando a Cidade Viva começou aqui, nós tivemos muita gente, nós não perguntávamos quem ia se vir conosco no presídio.
Se era um médico que queria atender um presidiário junto da Fundação Cidade Viva, eu não vou perguntar com quem ele dorme de noite ou o que é que ele crê, ele está ali como médico. E é interessante que muita gente se agregou ao Projeto Cidade Viva no começo, e ainda acontece isso, pelo veículo do amor prático, que eu chamaria de obra. A fé sem obras, sem dúvida, é morta em um sentido. A fé cristã, na morte e ressurreição de Cristo, ou ela gera atos de amor prático, obras, ou você tem que questionar a sua própria fé. Agora, como eu disse, são duas questões diferentes, duas cosmovisões diferentes que a gente deve respeitar, mas são diferentes na gênese, na essência. Pastor Sérgio, aqui você atribui, por exemplo, um expressivo número de desigrejados. Afinal, você pode ser um cristão sem igreja, ou aquela famosa frase, a brasa esfria fora do Brasil. Eu acho que isso é um problema com múltiplos atores, com múltiplas razões, de múltiplas fontes. Os desigrejados, nas análises, inclusive eu estou fazendo uma pesquisa com os desigrejados do Brasil, né, que vai sair um livro publicado junto com uma instituição americana, Lifeway Pesquisas, Lifeway Research. E na gênese, a coisa do desigrejado começa como culpa da própria igreja. Ou seja, a igreja em si mesmou-se, olhou apenas para dentro dos seus portais, esqueceu das novas gerações, aquilo que eu falei no programa da semana passada, da questão de encarnar e falar a língua do novo tempo, das novas pessoas. Falar a mesma língua não significa dizer o que ele quer ouvir, mas é falar de uma maneira que ele compreenda o que você está querendo dizer. Então, um dos fatores, igrejados. Organização e organismo vivo. Exatamente. A igreja transformou-se em uma organização ensimesmada, pouco missionária, pouco missional. Inclusive, a igreja europeia morre por essa falta de diálogo com as novas gerações, passar o bastão da fé. Segundo, por escolha das pessoas. A gente não pode colocar só na igreja a culpa da pessoa. Chutou o pau da barraca e disse, não quero mais saber de igreja, vou ficar em casa, vou assistir pelo rádio, pela internet, pela televisão e eu vou viver a minha fé cristã. Eu quero dizer para você que pensa assim, isso é uma ilusão. Não existe cristianismo fora do corpo de Cristo, porque é no corpo de Cristo que eu aprendo a amar, que eu aprendo a perdoar, que eu aprendo o que Deus me ensina através do outro, através do próximo. Então eu penso que o problema dos desigrejados tem vários atores. A igreja, as pessoas e também esse novo tempo de desagregação, de entretenimento, né? Por que ir para a igreja se eu posso ir para a Areia Vermelha? Em 2 minutos, olha que desafio eu vou fazer para você, pastor. Eu estou chamando você, primeiro, porque você é jovem, segundo, porque a gente tem intimidade. Fica à vontade. O ecumenismo toma forma robusta, né? O pastor Sérgio Queiroz, por exemplo, tem ações com entidades que não professam a denominação evangélica. Aí eu quero, assim, em 2 minutos, Padre Fábio de Mello, Papa Maria. Veja bem, Padre Fábio de Mello é um revolucionário, tá? Acredito na possibilidade de um ecumenismo fechado. Em que sentido ecumenismo fechado? Trabalhar conjuntamente em torno de temas que nos são familiares e nos são próprios. Eu digo sempre isso em seminários e palestras. O evangélico que acha que não há salvação dentro da Igreja Católica, ele está sendo tolo por uma só razão. Quer dizer que Deus ficou sem salvar ninguém durante 1.500 anos? Essa é a pergunta que eu faço. Porque até o século XVI... Só existia existia a Igreja Ortodoxa, mas no Ocidente era a Igreja Católica. Com defeitos, com erros, com falhas, com líderes que vão pagar muito caro pelo que dizem, não só no segmento católico, como no evangélico. Mas voltando, eu acho que Deus tem levantado no meio da sua igreja, que é una, é indivisível e é invisível ao mesmo tempo, com componentes das diversas matizes, diversas denominações. Padre Fábio tem trazido uma mensagem evangelical, isso me faz levantar thumbs up para ele, né? Dedo para cima, admiro suas mensagens. Papa, talvez o mais parecido com Jesus dos últimos anos. É verdade. Quando eu digo parecido com Jesus, na questão do serviço, da humildade, da mansidão, no desejo de exortar a própria igreja, eu acho que é o Papa. Evangelização. Ele está evangelizando a igreja, ele está compreendendo que muitos clérigos dentro da igreja precisam entender o que é o evangelho, eles entendem
talvez o que é a Igreja Católica, a instituição, a ritualística e tal. Maria, amo Maria, acho Também. que é um ser assim incomparável. Não é à toa que foi dito pelo anjo, né, que ela seria conhecida como a mais bem-aventurada dentre as mulheres. Não creio, muito respeitosamente, em um papel salvífico de Maria ou de intervenção. Mas eu creio naquela Maria mulher, menina, mãe, que dedicou-se de corpo, alma e espírito ao Espírito Santo, que deve ser modelo para todas as mulheres e que eu sempre digo nos cultos, tem 3 pessoas que eu quero abraçar no céu quando chegar em ordem. Primeiro Jesus, depois Maria, depois São Paulo. Eu vou pedir um rápido intervalo, não muda de canal, fica comigo, volto já. Eu tenho muita alegria de dizer que somos uma igreja multicultural, multirracial e multissocial. O Senac oferece cursos que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. A minha carreira. Meu emprego. Nós ajudamos o Brasil a se transformar também. A mudar para melhor. E conquistar seu espaço no mundo. O Brasil de hoje está bem diferente. O Senac também se transforma todos os dias. Para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. O Cá Entre Nós está de volta e para você que ligou agora, estamos dando sequência à nossa entrevista com o pastor Sérgio Queiroz. Vamos falar de Cidade Viva. Cidade Viva revolucionou muito beneficamente, tem alcançado feitos gloriosos com o teu dínamo. Você é um vulcão, né? Você encontra uma energia junto com o Samara e toda a sua equipe. E vamos fazer um panorama, mas até de chegar na própria escola também, que se tornou uma referência dentro da Tudo capital. começou em 2004 com a questão das drogas. Então, a primeira obra da Cidade Viva foi ir atrás de uma terra para construir uma casa de recuperação para dependentes químicos. Na época não havia nenhuma em João Pessoa. Fomos atrás de um terreno, vimos que o terreno era grande demais para a necessidade, ali na BR-101, muita gente já conhece, um terreno de 150 hectares. E aí é que veio o plano, né? A gente era bem pequenininho, 100 e poucas pessoas. Por que não transformar essa grande terra em uma cidade modelo? Não no sentido sociopolítico, né, de uma cidade, município, mas no sentido utópico. Vamos transformar essa área aqui de 150 hectares, do tamanho de Manaíra quase, e criar vários setores voltados à melhora da vida das pessoas. Dependência química, abrigo para criança, abrigo para idoso, centros de profissionalização. Então a igreja começou a crescer, tivemos então que criar uma instituição que pudesse levar à frente as questões sociais. Surge então a Fundação Cidade Viva. Por isso que quando eu falo do sistema Cidade Viva, inclui a Igreja Batista do Bessamar, ou a Igreja Cidade Viva, a Fundação Cidade Viva e as instituições que são ligadas à Fundação. Então, hoje nós, depois de 10 anos, né, fizemos 10 anos do projeto Cidade Viva agora, atuamos em 9 abrigos de crianças de João Pessoa, estamos nos presídios, somos parceiros do Conselho Nacional da Justiça, o CNJ, na ressocialização de presos, na análise dos seus processos, muitos advogados voluntários, médicos, gente da saúde, gente de várias áreas. Hoje englobamos cerca de 1000 voluntários, a grande maioria da comunidade, mas outros vêm e se agregam. E a escola eu quero deixar assim como um ponto inseparado. Eu sempre pensei, eu creio que a educação ela é de fato a solução de qualquer nação. E por que não dizer a educação como meio de catalisar ideias de transformação social que nós desenvolvemos enquanto fundação e enquanto igreja, os valores do cristianismo, o valor da solidariedade, de dedicar, da excelência, de buscar os seus dons e colocar a serviço da sociedade. Então a escola, ela surge mais como aquele desafio mesmo utópico missionário, de pegar essas crianças e dizer, olha, elas podem fazer do Brasil um mundo melhor, elas podem respeitar os pais, elas podem olhar para o cara da favela não como
um criminoso que vai assaltá-la na esquina, mas como um ser humano igual a ela e que ela pode ir lá. E aí a gente começou a trazer gente das classes mais simples e dar bolsas integrais na escola. Hoje a Escola Internacional ela tem quase 30% do seu faturamento é revertido em bolsas parciais e integrais. Isso é muito importante. Muito Nós importante. privilegiamos o pessoal lá de bairros mais simples, até de favelas de João Pessoa. A gente acredita no poder dessa junção, dessa química interclasse, interraça, sabe? Nosso discurso é interracial, é intersocial. Eu tenho muita alegria de dizer que somos uma igreja multicultural, multirracial e multissocial. Então, a Cidade Viva é esse conjunto de ações na cidade que tem como dínamo, né? Gostei da sua palavra, dinamite, né? Aquele elemento de detonação, esse amor pelo próximo que Jesus tem nos ensinado a cada dia, né? Dizer que ser um desembargador, ser um pedreiro é uma questão de oportunidades diferentes, mas aquelas duas pessoas, elas têm ali um potencial máximo, né? De desenvolver vida, de desenvolver sociedade, de desenvolver graça. Então a Cidade Viva é essa mistura, é o que a gente chama de evangelho integral. É entender o ser humano não como um espírito a ser ganho e levado para o céu, mas como uma vida que é corpo, que precisa ser tratado na sua doença, que é alma, que precisa ser tocada nas suas feridas, que é profissão, que pode ser utilizada da melhor maneira, né? Ética, é caráter, e é também essas vidas que foram ganhas ali no Calvário. Você tem um modelo, pastor, bem americano, né? Tem o tempo integral, tem o almoço na escola, a estrutura física se assemelha muito, a metodologia também. O nosso estudo, o nosso modelo, ele é americano, ele é um pouco baseado no ensino americano no que se refere a ordem, a busca por excelência. Agora, nós fizemos estudos muito profundos da educação chinesa, da educação portuguesa na Escola da Ponte, também fizemos estudos dos países nórdicos e pegamos aquilo da brasilidade, né? Aquela uma ideia, colagem desses prismas todos, né? Agora, nós hoje, né, somos entidade certificadora da Universidade de Cambridge, que é uma universidade inglesa na aplicação de testes, e somos a primeira escola na Paraíba que o aluno tem a oportunidade de fazer ao mesmo tempo o ensino médio brasileiro e o high school, que é o ensino médio americano, e com isso ter oportunidades internacionais, né? A gente está e no futuro até de intercâmbio, né, professor? Intercâmbios a gente já faz. A gente tem um aluno que a gente trouxe para o nosso time de basquete, um aluno que não teria condição de pagar essa escola e que cresceu aqui. A gente está abrindo portas aí, ele vai estudar numa grande escola americana nos próximos meses, se Deus quiser. Tem mais 2 que foram convocados agora para um programa da Organização das Nações Unidas, que vão representar o Brasil em uma conferência para líderes jovens, estão indo da Escola Internacional. Fomos o 3º lugar já no Enem, na primeira participação ano passado no Enem, já ficamos em 3º lugar. Tudo isso então, são resultados super gratificantes. Muito né? gratificantes. Mas olha, eu estou falando tudo isso e você fala, vocês, Samara, a gente não é nada. Hoje eu sou mais aquele maestro, né? Mas a beleza está na instrumentalidade de mais de 1000 voluntários, 200 e tantos funcionários do sistema, gente que ama isso aqui, que muitos nasceram nesse movimento, né? E eu me sinto muito feliz. Uma coisa eu posso constatar, até para você que não conhece, vale a pena visitar. Você tem que vir visitar, conhecer esse projeto que edifica vidas e edifica o nosso estado, que não se limita só a João Pessoa. O amor permeia aqui todos os ambientes do Complexo Cidade Viva. Você vai ver mais. Fica comigo, volto já já. O cara que está na rua, ele não é só uma pessoa que está sem casa. Estar na rua, gente, é algo tão complexo. O que levou alguém a estar na rua é muito mais complexo do que a falta de uma casa ou a falta de comida. Pense no verde no ponto oriental, águas mornas e um grande e lindo litoral. A cidade cresce pra vida melhorar. Com orgulho, João Pessoa é meu lugar. João Pessoa é o meu lugar.
SESC oferece educação, saúde, lazer e cultura. Que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. O meu sorriso. As nossas férias. Foi assim que ajudamos o Brasil a mudar. Para melhor. O SESC também se transforma todos os dias. Para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Uma nova marca. O SESC de sempre. O Cá Entre Nós está de volta e estamos no último bloco, na segunda parte da entrevista com o pastor Sérgio Queiroz. Eu falei que o complexo Cidade Viva, né, edifica vidas e edifica o Estado. Você também está com ações em Campina Grande. Isso, a gente está com ação em Campina Grande e ação na zona rural, em Sapé. A gente está com um programa de transformação social profunda em Sapé, que hoje já beneficia cerca de 700 pessoas em uma região que foi de assentados, né? Foi gente que, na época, recebeu glebas de terra em uma antiga usina. Então, hoje nós temos trabalhos aqui em Campina Grande, em uma pequena, eu não vou chamar favela, eu acho esse termo tão... mas um bairro muito simples no Conde, que nós adotamos. Certo. São 900 pessoas e a gente está tentando mudar a cara do lugar, das casas, das pessoas, com o nosso núcleo de profissionalização, que é no Conde, e tem essa zona rural. Mas o foco, né, dos próximos anos o que eu chamo de povoamento lá da Grande Terra. Que a gente ficou meio negligente com a Grande Terra, porque quando conseguimos vir aqui para o Bessa e houve a construção do centro de convenções, depois da escola, tudo isso foi financiado por um empresário para nos alugar, que isso fique bem claro. Essas estruturas são todas alugadas, Deus nos deu a graça de conseguir pagar por elas, né, a partir do tempo. Certo. Mas a nossa Grande Terra lá, de onde nós tiramos o nome Cidade Viva, Era inclusive eu dei um CD para você, para sua produção, deve estar passando aí talvez algumas cenas, tá vendo, você pode observar aí nessas cenas aí na entrada, né? Do lado esquerdo aí vai ter um grande complexo. Quando você viu, você pensou Cidade Viva ou alguém chegou e falou, o nome cabe bem Cidade Viva? Não, isso foi uma coisa que Deus colocou no meu coração, e de Samara, né? Criar ali a ideia de uma cidade modelo. Então lá vai ter uma capela, lá tem coreto, lá tem um centro de reabilitação, lá já tem uma padaria, lá vai ter praça, centro Qual esportivo. é o número de resultados, pastor Sérgio, do Centro de Reabilitação dos Drogados? O Centro de Reabilitação da gente chegou a ter níveis de 73% de resultados positivos de pessoas que deixaram as drogas. Só que agora a gente está mudando a nossa abordagem. O nosso centro lá não vai ser só para dependentes químicos, a gente vai criar um programa que vai servir para pessoas em várias áreas de vulnerabilidade, inclusive moradores de rua, em programas mensais, né? Grupos de morador de rua, grupos de dependentes, grupos de pessoas que estão enfrentando luto, por exemplo. Então os números são animadores, a gente tem muita gente da sociedade. Porque às vezes a pessoa está enfrentando um luto e precisa sair daquele ambiente. E ninguém fala disso, né? A igreja auxiliando o luto, né? Quanta gente está vivendo luto, a gente quer criar programas para enlutados, para pessoas que estão enfrentando níveis assim profundos de desespero com a vida, depressão, né? Isso sempre juntando fé com ciência, né? Tomando partido da ajuda de profissionais que nos ajuda. Porque, pastor Sérgio, desculpa interromper, é muito importante toda essa ação, eu vejo, ligada assim, não é só você levar um prato de sopa ao mendigo lá da rua, da cidade, meia-noite e dar lá a comida dele. Você dá a comida, mas você tem que conversar com ele. Você tem que resgatar aquela vida. Porque a comida ela vai ser um paliativo momentâneo. Ele vai ter fome de novo, né? Então, esse trabalho ele tem que ser focado no alimento, pão, sopa. Admiro demais muitas entidades que trabalham aí, se dedicam, mas também trazendo esse resgate. Esse resgate porque a gente vê as pessoas como seres integrais. O cara que está na rua, ele não é só uma pessoa que está sem casa. Estar na rua, gente, é algo tão complexo. O que levou alguém a estar na rua é muito mais complexo do que a falta de uma casa ou a falta de comida.
Às vezes são situações familiares, alguns enfrentam doenças mentais, dificuldades mentais. Então, a gente tem um trabalho com ruas chamado Anjos da Noite, né, que é uma outra área da Cidade Viva, um outro eixo de atuação. E a gente tem tentado tirá-los, ensiná-los sobre, enfim, a importância que eles têm, né, o potencial que eles têm, treiná-los, conseguir empregá-los, conseguir ressocializá-los. Então, o nosso trabalho como morador de rua tende a ser um trabalho que vê o morador de rua como um ser inteiro, não como um estômago faminto apenas que está na rua. Isso. Vamos falar um pouquinho também da televisão. Né? Muita gente que eu conheço que não vem aos cultos da Cidade Viva, mas está lá zapeando e lhe assistindo na televisão. Como é que está o projeto de televisão? Isso é uma das coisas que a gente mudou, porque a gente estava investindo muito tempo, e você sabe, você é mulher de televisão. Televisão é um mundo, né? Você tem que se dedicar àquilo. É uma dinâmica. E eu vi que a minha vida e a vida da equipe estava meio que sendo drenada para alguma coisa que, embora seja importante, não é, digamos assim, o nosso objetivo principal. Nós tínhamos uma TV fechada, ligada a uma TV, em uma das TVs aqui por assinatura. Essa TV fechou, foi substituída por outra. E nós resolvemos dar um time. E o que nós fazemos hoje? Nós produzimos as nossas mensagens, nas celebrações, nos nossos eventos. Fizemos uma parceria com um canal de TV, de uma dessas TVs a cabo também de João Pessoa, que passam as mensagens, a maioria das minhas mensagens. Mas temos ainda 24/7 a Web TV Cidade Viva, que é no cidadeviva.org/TV, que passa todo o tempo mensagens, as celebrações ao vivo nos domingos, quartas-feiras, e a nossa web rádio. Então a gente meio que terceirizou mais. A gente continua acreditando no poder da comunicação, mas o meu negócio é mais pregar do que estar produzindo programa de televisão. E que prega muito bem. Muito obrigado. Nós tomamos essa decisão de focar naquilo que Deus nos chamou em primeiro lugar para fazer. Talvez no futuro, quem sabe, Ele nos dá aí um canal. Com certeza. Você é uma dedicação incansável a todos os seus projetos. O que eu posso dizer, pastor Sérgio? Primeiro, obrigadíssima, né, pelo presente de atender o nosso convite. Tenho certeza que você de casa aí, assim como eu, gostou muito de ouvir palavras sábias, e a gente tem que sempre buscar alargar nossos limites, todos, na fé, na cultura, no amor, e desejar muitas realizações, porque você, como eu falei, é um vulcão, é vulcânico na fé, que Deus possa, assim, abençoar grandemente seus projetos, projeto Samara, toda a ala feminina da Igreja Cidade Viva, enfim, essa família que faz uma diferença na seara do Senhor. Obrigado, Rose. Eu quero agradecer a você, a sua produção, a sua equipe, e sempre enfatizando, Sérgio Queiroz e sua esposa Samara são um pedacinho dessa história, formada por pastores e pedagogos e doutores e médicos e pedreiros e gente que faz a Cidade Viva ser o que a Cidade Viva é, sempre relembrando. Às vezes a gente que aparece recebe os louros da coroa, mas eu quero dedicar toda essa sua homenagem a mim, na sua fala, nas suas palavras, a essas pessoas que servem junto com a gente. E o melhor da vida cristã é ter uma toalha e uma bacia na mão para lavar os pés das pessoas, porque foi assim que Jesus nos ensinou. É verdade. E olha, eu quero lembrar, porque nós fizemos o Cá Entre Nós especial em 2 programas. Então, a primeira parte dessa entrevista com o pastor Sérgio já está acessível no YouTube. Coloca lá, Rose Silveira, entrevista pastor Sérgio Queiroz, e você acompanha a primeira parte do programa. E logo após o encerramento desse programa, que também está ao vivo no nosso portal, vai também para o YouTube. Então, você vai ficar a par um pouco da vida do pastor presidente da Cidade Viva e de todas as ações. E melhor, como participar, como ajudar, né? E vindo com amor, é bem-vindo. E a você de casa, obrigada pelo carinho da sua audiência. E a gente tem um novo encontro, terça-feira, às 22 horas, aqui na RCTV, do seu jeito e para você. Até lá, se Deus quiser. Tchauzinho. Por tanto amar, nasceu. Por tanto amar, viveu.
Cá Entre Nós. Oferecimento. Senac, uma nova marca. A competência de sempre.